Mario e Luigi Brothership é com toda certeza um dos jogos mais bonitos nesse final de vida do Nintendo Switch. Também um dos jogos mais emocionantes, com uma alusão aos tempos que vivemos e uma incrível história que não sabe a hora de terminar. Quero te mostrar os pontos fortes e fracos do jogo, para você viver essa aventura sem spoiler algum, mas com a certeza que estará levando para o seu videogame um jogo apropriado para você. Pois vamos começar pelo visual. Sim, é deslumbrante. Os cenários, os personagens, os efeitos visuais e tudo funcionando em ótima performance no Switch. Algo admirável, já que os últimos jogos que chegaram antes desse tinham um deslize justo nisso, performance, já que tudo é bem feito. Seja rodando no modo portátil ou na dock, a resolução e o visual não devem nada a jogos concorrentes dessa categoria. Inclusive, nos golpes especiais você fica admirado de ver tantos elementos na tela e nada gerando confusão visual, já que estamos falando de um RPG com muita ação. E sim, o esquema de apertar botões durante o combate, algo característico da série Mario e Luigi, continua por aqui, te dando um par de botões para o Mario e outro par de botões para o Luigi, algo que torna todas as lutas dinâmicas e não passivas, como é comum em RPG por turno. Inclusive, a alternância entre o Mario e o Luigi dá um toque extra de dificuldade, exigindo que você se dedique ao combate, já que uma vez dominado o combate básico, os poderes especiais têm dinâmicas diferentes, que nunca vão deixar seu combate virar uma rotina, já que cada poder exige novos treinos de comandos no controle. Então, se RPG por turno não é sua praia por conta da monotonia, pode ficar tranquilo, Mario e Luigi Brothership não tem isso por aqui. E por estar falando de um RPG, tenho que te falar da curva de dificuldade e da progressão dos personagens, algo que por aqui funciona de uma forma diferente dos outros jogos do tipo. A progressão dos personagens é simplificada, você passa níveis e aumenta atributos sozinho em cada um deles, não exigindo que você dedique seu tempo a quais atributos pretende levar, pois Mario tem uma inclinação diferente do seu irmão Luigi, algo que pode ser positivo para os que gostam desse tipo de progressão, mas de toda forma você terá itens consumíveis que achará pelo caminho, que te deixarão decidir o que cada personagem pode evoluir fora dessa progressão automática. Agora, os inimigos e a dificuldade do jogo é complexa e preciso te explicar bem. O jogo tem um ótimo começo, sendo acessível a todos, crescendo num ótimo ritmo conforme você avança. Mas da metade para o final, ele sofre de algo similar à história. Tudo fica esticado demais, como se o jogo prolongasse as batalhas, colocasse inimigos em sequência para gerar um grau extra de complicação e tudo mais, quando poderia ter utilizado de outro meio, talvez reduzindo a história, mas já vou falar disso. Já que preciso pontuar os maravilhosos chefes do jogo, que possuem dinâmicas extras nas batalhas, indo além do que temos nas batalhas contra inimigos comuns, com dinâmicas que, uma vez acertadas, te deixam dar mais danos nos chefes, algo simplesmente genial. Mas voltando à história, ela é simples no começo, tem uma barriga no meio, onde poderia sim ser retirado muito conteúdo que percebemos que foi colocado ali para inchar a história, mas tem uma conclusão emocionante, trazendo um tema que hora ou outra vem à tona, mas para não dar spoilers, só te digo que a história de Mario e Luigi Brothership continuará relevante por longos anos, já que trata de assuntos importantes de forma divertida, bonita e emocionante. Alguns pontos soltos que não posso deixar de citar. Mario e Luigi Brothership tem muitas partes de quebra-cabeça, muitas mesmo, algo que para fãs hardcore de RPG por turno pode não fazer sentido, mas por aqui o jogo divide bem momentos de RPG, exploração e puzzle, permitindo você aproveitar de tudo um pouco. Acho legal também é que não precisei fazer grinds durante toda a minha campanha, algo que é positivo para muitos, já que ficar preso no mapa somente para passar níveis não é a pegada de muitos jogadores, então aqui basta você lutar contra todos os inimigos do mapa, que será o suficiente para você avançar. Citei a progressão dos níveis ser linear, mas também os itens durante a jogatina são assim também, exceto
pelos itens no final do jogo. Então, até você chegar no final, você sempre trocará os itens que você equipa por outros mais fortes, sem se preocupar em guardar eles, já que ficam sem utilidade ou funções úteis no futuro. O jogo é repleto de missões secundárias, mas te confesso que a história esticada não me animou a jogar tudo que o jogo oferecia, já que a maioria deles tinha uma estrutura similar, não me empolgando em dois pontos vitais para uma aventura secundária: a motivação e a recompensa. Por aqui, as missões secundárias sempre pareciam similares e me davam itens dispensáveis. Para fechar, deixa eu responder algumas perguntas dos inscritos do canal. Começando por essa, se os loads quebram a imersão. No meu caso, não achei que quebrou, mas esteja preparado para loads no começo da batalha, no final delas e isso de forma consecutiva. Pode cansar um pouco, mas não me atrapalhou. Performance do jogo no portátil e dock? Como respondi antes, rodou perfeito aqui. Um ótimo jogo, visualmente incrível e com performance impecável para o final de vida do Switch. Qual a diferença desse RPG para os demais do Mario? Aqui é uma ótima pergunta, mas infelizmente não joguei muito dos outros. O que cheguei a jogar, mas não foi muito, foi o Mario Luigi Superstar Saga lá no Game Boy Advance, sendo que de lá para cá te digo que a complexidade e uso dos botões foi aprimorada, tornando o que já era dinâmico em algo extremamente divertido se você acertar tudo que aparece na tela. Duração do jogo e pós-game: eu levei exatas 40 horas para chegar no final do jogo, isso fazendo algumas missões secundárias que achei importantes para a história, mas a média de tempo se você fizer tudo no jogo hoje é por volta de 55 horas. Se assemelha com Octopath Traveler por ser do mesmo desenvolvedor? Aqui eu acho que não tem muitas semelhanças no novo Mario Luigi Brothership. O novo Mario Luigi Brothership é uma continuação brilhante da saga dos irmãos Mario, com a sua dinâmica de combate, história emocionante e inimigos clássicos da série entrelaçados com novos personagens. E como você viu, o jogo está em português do Brasil, mas não somente umas legendas, mas sim uma localização digna de palmas, já que termos foram localizados para o nosso idioma, dando sentido, e nomes foram alterados para te dar imersão. Para não alongar, me diz aí nos comentários o que faltou te responder do jogo, para você saber se ele é ou não para você. Eu poderia falar por horas, já que os pontos altos sobressaem muito mais que os pontos baixos do jogo. Mas como te falei no começo, aqui é uma análise objetiva, então torço que o conteúdo que te trouxe tenha te ajudado. Do mais, deixei 2 vídeos do canal passando na tela. Se algum deles fizer sentido para você, clica e continua por aqui comigo. Um abração e até mais!